Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estamos aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. E esta aula é uma aula introdutória sobre um assunto muito importante, um assunto chamado funções do administrador, funções da administração, processo administrativo, tudo é a mesma coisa. Inclusive o seguinte, esse assunto, funções do administrador, é um dos assuntos mais importantes da administração para concurso. Papo reto com vocês. Se no seu edital tem lá funções do administrador, que são planejamento, organização, direção, planejamento, organização, direção e controle, você pode ter absoluta certeza que a probabilidade de cair uma questão sobre esse assunto é muito grande. Então, professor, eu organizei da seguinte forma o nosso assunto. Nós teremos aí 6 aulas sobre esse assunto. Primeiro, essa aula introdutória, onde eu vou explicar para vocês o ciclo administrativo, vou explicar para vocês as noções básicas sobre as funções do administrador. A próxima aula, nós vamos trabalhar o planejamento, tá certo? Muito importante. A outra aula, organização, depois direção e depois controle. E, finalmente, nós vamos mais uma aula adicional que nós vamos explicar a comunicação, tá certo? Ou seja, são 6 videoaulas, uma depende da outra. Você não pode assistir somente essa pequena aula, a primeira aula introdutória, inclusive a introdução é a menor de todas, tá certo? Você tem que assistir todas as outras aulas, porque é o seguinte, vou repetir para vocês, esse assunto é um assunto de grande potencial de ser elaborado uma questão, cair uma questão na sua prova. Você sabendo disso, você tem que tirar proveito da informação e gerar uma vantagem competitiva. Bacana? Então vamos lá, uma aula introdutória, né, sobre as funções do administrador. Primeiramente, uma questão de terminologia, né? Todas as vezes que vocês aí, tá certo, ouvirem falar, ó, funções do administrador. Gente, é a mesma coisa de processo administrativo. Professor, funções da administração. Mesma coisa. Então, nós temos aqui, ó, funções do administrador e é a mesma coisa que processo administrativo. Gente, é a mesma coisa, tá certo? E quando nós falamos, preste atenção nisso, em processo administrativo, nós estamos falando de planejamento, de organização, de direção e de controle, tá? Uma sigla aí bastante comum no mundo dos concurseiros, né? PODC, ok? Só que nós temos algumas bancas de concursos que vai falar que essas funções do administrador, função da administração, processo administrativo, ele vai chamar esse cara de processo organizacional. E aí, professor? E aí o seguinte, o processo organizacional nada mais é do que o PODC mais a ferramenta da comunicação. Ok? Mais a ferramenta da comunicação. Professor, o que quer dizer? Por isso que o professor, nesse assunto funções do administrador, o professor separou 6 videoaulas. Essa aula introdutória, até para explicar essas coisas aqui, que eu não tenho como encaixar esses assuntos nas aulas. Então, nós vamos falar a introdução, nós vamos explicar ó, introdução, planejamento, organização, direção, controle e mais comunicação. Professor, no meu edital está escrito processo administrativo. Significa dizer, professor, que não é para eu assistir a aula de comunicação, está errado. Sugestão para vocês. A comunicação, ele vem coroar aí todo esse processo. Então, sugestão para vocês, mesmo que o seu edital, né, mesmo que o seu edital não conste processo organizacional, mesmo que o seu edital aí não conste a comunicação, o professor Luiz Antônio, com base na experiência, eu digo para vocês que vocês, vai lá, que investe aí, não é perder, investe 20 minutos do seu tempo e assista também a aula de comunicação, que é um assunto muito interessante, que pode te ajudar a resolver outra questão. Bacana? Então vamos lá, feitos esses esclarecimentos, né? Quero explicar para vocês. Esse assunto, funções do administrador, né? Corresponde aos elementos da administração. Tá? Os elementos são 4, já expliquei para vocês: planejamento, organização, direção e controle.
Só o fato de vocês já saberem desses elementos, nessa sequência, planejamento, organização, direção e controle, eu garanto para vocês que vocês já estão aptos aí de acertar aí algumas questões sobre o assunto, ok? Vamos continuar, né? Professor, o senhor está aplicando também nesse assunto, aquele assunto de aula exaustiva? Exatamente. Você pode ter certeza, com essas 6 videoaulas que o professor está preparando para vocês, tá certo? Cada aula bastante específica, não tem como, cara, não tem como você não acertar as questões da prova. Por quê? Porque o professor teve aí a preocupação, teve o zelo, tá certo? Teve a dedicação de imaginar toda e qualquer questão sobre o assunto. Ou seja, eu não consigo enxergar o examinador fazer alguma questão que não esteja nessas aulas. Tá certo? Assim é o diferencial, assim é competitivo, né? Quando eu estudava para concurso, eu ficava pé da vida. Quando eu estudava, aí dias um assunto, chegava lá no dia da prova, o assunto caiu aquele assunto, mas o conteúdo do assunto não estava no material que eu estudei. Ou seja, você aí perdeu tempo, perdeu o ponto, tá certo? E fica até desmotivado. Mas o professor aí, com base nessa experiência, eu estou revertendo isso aí na cabecinha de vocês. Bacana? O que eu quero falar? Esse tal de processo administrativo não é de agora. Quem foram os primeiros da administração? Foi lá a escola clássica. Com quem? Taylor, da administração científica, e Fayol, da teoria clássica. O Fayol foi o primeiro a trabalhar o processo administrativo. E o processo administrativo de Fayol, tá certo? É o famoso POC3. Tá? Vocês não podem esquecer isso. Ou seja, a primeira vez que falou em processo administrativo, funções do administrador, foi Fayol lá na escola clássica. Então ele diz o seguinte: Fayol definira no seu tempo, prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. É o famoso POC3 de Fayol. Tá? Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Inclusive, na aula de Fayol, o professor explicou cada um desse elemento do processo administrativo. Se você quer fazer um reforço, vai lá na aula de Fayol que você vai mandar ver. Bacana? Olha só, então não foi o primeiro. Depois, o que aconteceu, professor? Depois da escola clássica, nós tivemos a escola neoclássica. Na escola neoclássica, nós temos o processo administrativo hoje vigente, que é o famoso PODC. Né? Ah, professor, eu posso dizer o seguinte, que o embrião foi o POC3 de Fayol? Sim, com base toda a teoria neoclássica, com base na teoria clássica, descreveu aí o processo administrativo, que é hoje o planejar, organizar, dirigir e controlar, tá certo? Então é muito bom fazer esse link aí e você se antenar, né? Porque se eu fosse examinador, eu ia elaborar uma questão comparando os dois. Queria saber se o aluno realmente tem conteúdo para passar no concurso, né? E essas percepções aqui, pouca gente tem, ok? Digo para vocês o seguinte: as questões de concurso, cada dia que passa, estão se aperfeiçoando. E nós temos que estar sempre na vanguarda, ok? Vem comigo aqui. Professor, esse processo administrativo, o que é isso? Cara, isso aqui é um ciclo administrativo contínuo. Tá? Ou seja, o administrador, ele tem que utilizar as ferramentas de planejar, de organizar, de dirigir e de controlar. É um ciclo administrativo contínuo, tá certo? Ele é um ciclo, tá, contínuo nas organizações, e esse ciclo ele é executado por quem? Por nosso amigo administrador. Tá? Profissão do professor Luiz Antônio, para quem não sabe, sou administrador, tá certo? Eu formei em 1998. Na verdade, o professor era para formar em 1900. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a fazer o nosso módulo, nossa isolada de administração geral da LAC Concurso com o professor que lhe fala, o professor Luiz Antônio de Carvalho. Para quem não conhece a minha história, eu sou administrador, sou professor de administração há 25 anos, perdão, há 20 anos, né? Sou professor de administração há 20 anos.
Eu sou formado na turma de administração de 1998 aí, há um pouquinho mais de 20 anos aí. Sou administrador e eu tenho um curso gravado para vocês. Este curso não é qualquer curso, este aqui é um curso que nós trabalhamos assunto por assunto, cada assunto uma aula específica, cada assunto temos a teoria e mais exercício, um curso super atualizado. É um curso que eu trato com bastante carinho. E eu tenho certeza, tá, se não é o melhor, é um dos melhores cursos focados para concurso público disponível no mercado. Essa isolada, administração geral, com o professor Luiz, investimento apenas R$ 90. Esse R$ 90 você pode, inclusive, parcelar esses R$ 90 até 10 vezes sem juros, prazo de acesso 90 dias. Tá certo, meus amigos? Então, convido vocês, espero vocês aqui na isolada do professor Luiz, de Administração Geral da Lá Concurso. Forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.